Bom dia, boa tarde. Good morning, good evening, everyone here, todo mundo que estiver aqui. Meu nome é Wellington Nogueira e é um prazer e uma honra estar aqui com todos vocês hoje, onde a gente vai estar falando sobre um trabalho tão incrível da, da Força Jovem, do jovem empreendedor social, porque é muito importante hoje a gente compartilhar todos esses sucessos e todas essas histórias, porque elas inspiram. Elas, uma vez que a gente está aqui hoje nesse encontro, conversando sobre a história da Mariana e o papel dos jovens num mundo que muda cada vez mais rápido, sem manual de instrução, então, a gente está deixando não só uma prova de que é capaz, é possível a gente fazer mudanças, é possível um jovem fazer grandes mudanças, mas como também inspirar outros jovens, outros adultos, enfim, não tem idade para a gente poder fazer coisas boas para o mundo e para as pessoas que fazem parte desse mundo. Então, olha só, ah, parece que a Maria Clara está aí também, dando um oi para a gente. Muitíssimo obrigado, Maria Clara, que legal. E agora, nada mais justo do que eu apresentar a nossa convidada. Essa é uma jovem que eu tive a honra de conhecer através do programa Choca Jovens. E nesse encontro, justamente, o meu papel era ser mentoria. Só que eu vou falar a verdade. Eu não sei quem mentora quem, porque a gente troca muita coisa. E, nesse sentido, essas trocas fazem com que a gente saia de cada encontro vendo a vida de uma forma diferente, sempre com uma bela provocação ou com uma pergunta. Então, o objetivo aqui hoje, nessa conversa, é também que a gente possa deixar muitas perguntas, muitas inspirações, muita cosquinha no cérebro e nas ideias, para que a gente possa realmente sentir com o corpo todo que nós somos coautores, co-criadores das transformações que o mundo precisa. Então, isto posto, eu quero dar boas-vindas à nossa querida Mariana Nunes, pedir para ela falar um pouco dela, do trabalho incrível que ela faz, e a gente vai conversando. Muito bem. E me parece que vocês vão poder fazer perguntas, ok? E aí, então, vou pedir para o pessoal. Tá aqui, olha. A Choca Live para todos, justamente. Então, vocês podem mandar suas perguntas, eu estou acompanhando aqui, mas se por acaso eu deixar alguma coisa passar, é só alguém me dá um toque. Muito bom. Olá, Mariana Nunes, bom dia. Como é que você está, minha bom querida? dia, Well. Estou bem, bom dia a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou muito bem, estou feliz em a gente estar nesse encontro. Avisar todo mundo que a gente também está tendo tradução simultânea, então a todos e a todas que quiserem, tem um globinho aí de interpretação para vocês Ah, ouvirem nas línguas de vocês. Estou muito feliz de a gente estar junto aqui hoje, porque vai transparecer um pouco de como é as nossas segundas-feiras, às 16 horas da tarde, no horário do Brasil. Eu sou jovem transformadora Choca e também fundei a Rede Autoestima-se, na qual estou como diretora, administrando, que é uma ONG de saúde mental e educação socioemocional para jovens e mulheres no Brasil. perfeito, Mari. Bom, em primeiro lugar, eu quero te cumprimentar pelo trabalho que você faz e pela tua inquietação em não aceitar, não achar, não conseguir dormir, não conseguir levar para a tua vida o fato de que as questões de saúde mental hoje, principalmente nos jovens,
estão precisando de muito foco e atenção. E você viu isso e criou uma forma bastante inusitada e inovadora de poder olhar essa questão, de poder compartilhar, de poder encaminhar. Então, eu gostaria de fazer aquela pergunta básica que na Choca a gente aprende: como é que começou, da onde veio a inspiração para a rede Autoestima-se? Como foi que começou? O que você estava observando que estava deixando você insatisfeita? Que você falou, vamos fazer alguma coisa. Eu sempre gostei da saúde mental, desde pequenininha, e eu com uns 7, 8 anos de idade, eu comecei a ver que as pessoas tinham seus sofrimentos emocionais, e eu queria fazer alguma coisa para poder ajudar. Eu comecei a perceber que com esse sofrimento, as pessoas muitas vezes tinham problema, e na maioria das vezes tem problema de autoestima. E aí eu fui crescendo, eu comecei a ler um monte de livro brasileiro sobre saúde mental, autoconhecimento e psicologia, e me apaixonei por essa questão de psicólogos, psicólogas no Brasil, e comecei a ter a vontade de querer trabalhar com os psicólogos. E ao longo do processo eu vi que é diferente você querer trabalhar com psicólogo e ser psicóloga. Então, então eu comecei esse desejo, e aí entrei num programa chamado Parlamento Jovem Brasileiro, onde me tornei deputada jovem com um projeto sobre saúde mental nas escolas brasileiras, levando meditação, pintura e musicoterapia. E eu comecei a fazer aula de meditação, de yoga, me apaixonei pelas práticas integrativas, e eu disse, nossa, que coisa bacana, e eu queria fazer alguma coisa maior pelo meu país. E daí eu saí dessa parte política, o programa do parlamento tinha se finalizado, e eu disse, agora eu acho que eu vou montar um projeto. E quando chegou ali a pandemia, em 2020, um mês antes da pandemia acontecer no Brasil, eu criei um projeto, chamei outros amigos também que estavam no parlamento, que foi a Autoestima-se, a rede Autoestima-se, que depois se tornou, começou só como um projeto, só como Autoestima-se, que depois se tornou rede, começou a ter pessoas de todas as regiões do país. Depois a gente viu a necessidade de trazer psicólogos, e nesse trazer psicólogos, a gente começou a dar atendimento psicológico. Então, quando isso começou a acontecer na minha vida, começou lá atrás, vi algumas coisas que aconteciam na educação e na escola, e também foi por isso que me levou a criar autoestima, a desenvolver esses projetos. Quando eu vi também que muitos jovens e muitos colegas meus tinham seus processos mentais, emocionais, e que também estavam passando por baixa autoestima. E a autoestima é o pilar, um dos pilares, mas é o central ali da saúde mental, junto com o autoconhecimento. Porque se você sem autoestima, você não consegue desenvolver as coisas na vida, nem na vida pessoal, nem na vida profissional. Então começou daí. Ah, olha, é muito bonito ouvir a sua inquietação, né? E o partir para a ação. Mari, o que você observa nos dias de hoje que está deixando os jovens com a saúde mental abalada? Quais são, você consegue observar, assim, nós estamos indo com mudanças cada vez mais rápidas, a pandemia que foi um trauma global coletivo, mas as coisas já vinham acontecendo um pouco antes. Qual é o campo de atuação, ou melhor, não o campo de atuação, mas qual é a situação, vamos dizer assim, o estado geral das coisas para o jovem hoje, em termos de saúde mental? Quais são as pressões, quais são os desafios? Sabe, gente, ano passado, a gente, na Autoestima, se criou o primeiro projeto, o bracinho da rede, que é o atendimento psicológico para jovens ativistas brasileiros e brasileiras. E a gente passou um bom tempo atendendo esses jovens, ainda estamos atendendo, mas ano passado a gente teve uma gama de jovens no Brasil, foi por volta de 62 jovens
que receberam atendimento e tiveram acompanhamento psicológico, acolhimento emocional. Depois, o próprio grupo dos psicólogos da Rede Autoestima se sentaram para estudar os casos e avaliar algumas respostas. A gente olhou para o cenário brasileiro, para a política, e depois a gente desenvolveu um artigo científico e uma cartilha de saúde mental que também está traduzida em inglês, para o inglês. E quando a gente sentou para ver o que foi que deu naquele 1 ano dos jovens, de maio de 2022 até maio agora de 2023, a gente viu que muitos têm uma questão da autoestima, sim, baixa autoestima, mas da ansiedade. A ansiedade liderou dos casos e das reclamações e das coisas que os jovens trouxeram. Vem a ansiedade, depois da ansiedade veio a angústia, angústia com o futuro, angústia sobre o medo de muitas coisas, de não saber o que vai acontecer, e questões da família, questões da autocobrança com as famílias. E isso foi tanto quanto para os meninos, quanto também para as meninas, os jovens de até 29 anos. Então, isso tem aparecido muito, depois da gente vendo algumas coisas internacionais e conversando com outras pessoas também, principalmente também nos Estados Unidos, que foi onde eu tive a oportunidade de ir no passado, que os casos no Brasil também se assemelham dos outros países. E é uma coisa global, essa questão dos problemas de saúde mental e emocional. Então, isso apareceu muito, é a maior queixa dos jovens, né? Da autocobrança do mundo que está fazendo com que a gente corra muito rápido e a gente, sem perceber, a gente deixa muitas coisas passar e a gente foca numa questão de, entre aspas, ser alguém na vida, sendo que a gente já é, e numa questão de cobrança familiar. E ainda apareceu dos pais. Os pais também têm seus problemas e muitas vezes não sabem como falar com os filhos e como acompanhar esses jovens. Isso apareceu e é uma das coisas que eles mais trazem para a gente. Bom, você mostrou aí uma observação incrível sobre o estado geral das coisas, né? E eu vou te fazer aquela célebre pergunta. Então, a partir dessa observação toda, quando foi que aconteceu o estalo? Espera aí, eu preciso fazer algo, eu preciso responder essa demanda, eu vou começar. Como foi esse princípio da rede, ou da sua iniciativa, antes mesmo da rede acontecer? Então, antes da rede, né, para a autoestima se nascer, eu estava nessa fase também de escolha. Qual caminho eu vou seguir? E nisso eu tinha terminado o ensino, a escola, o colegial, em 2019, junto com o Parlamento Jovem. E eu tinha mexido na política da minha cidade, estava do estado, depois fui para Brasília, na capital do Brasil. E aí eu parei e disse assim, agora eu quero entender por onde é que eu vou. Eu quero tirar um tempo para mim. Tirei um ano sabático. Nesse ano sabático, já no segundo mês do ano, eu já tinha nascido a autoestima, assim, né? Então, eu digo assim, foi um sabático para mim em partes. E eu parei ali para entender, porque foi o tempo que eu parei para me entender e foi o tempo que nasceu a autoestima. Assim. Olha, timing perfeito, né? Como, Mari, você traz um tema que é muito importante, a gente se ouvir para a gente acolher as nossas necessidades. Ouvindo você, me parece que foram essas as reflexões que você fez para entender onde é que você estava, o que você queria fazer com o teu conhecimento potencial. Faz sentido? Faz total sentido, né? Eu estava com 17 anos. 17 anos, uau! E é bonito que a tua experiência de parlamento jovem já criou uma conexão muito forte com a criação de futuras políticas públicas para a gente poder olhar as questões de saúde mental
principalmente com foco nos jovens, e começar a mobilizar não só governo, mas justamente ministérios, de modo que a questão da saúde mental no jovem possa ser um desafio que todos nós compartilhamos. Porque eu sempre uso uma expressão que diz: nós nos trouxemos a esse lugar, globalmente falando. E aqui no Brasil, com toda a dor e a delícia de ser brasileiro, nós nos trouxemos a esse lugar. Então, o que que você, nas suas observações, vê que podem funcionar como antídotos ou ah, condutas, comportamentos que a gente possa ter para prevenção da saúde mental? Para um mundo como o de hoje que a gente está vivendo. E aí eu peço até para a sua experiência parlamentar entrar na jogada, porque a gente precisa pensar políticas públicas também. Eu não sei se as nossas políticas públicas hoje estão prontas para acolher toda essa demanda ou toda essa virada de chave. Pronto, pergunta complexa, você vai poder falar bastante. Excelente pergunta. Eu gosto de uma frase, que é o seguinte: prevenir sempre é mais em conta e é melhor do que remediar. Então, isso tudo porque a gente ganha em qualidade de vida, a gente ganha em tempo, e como a gente está no mundo do capitalismo, do capital, a gente também ganha em dinheiro a partir do momento que a gente previne algumas coisas. Pensando nas políticas públicas, pelo menos falando no Brasil, o Brasil ainda não está preparado e não está pronto o suficiente, ainda falta política pública de saúde mental do país. Aqui no Brasil, a gente tem o Sistema Único de Saúde, que é o SUS. Ele é Uhum. público, ele é gratuito, e, por exemplo, quando uma pessoa chega na rede Autoestima-se hoje, ou ela tem duas opções: ou ela já vem encaminhada do SUS, porque não tem vaga, e muitas vezes o atendimento é um atendimento muito rápido, e é aquele atendimento quase que 100% médico. Por exemplo, um psicólogo tem um atendimento diferente de um médico. Então, isso acontece muito. E tem a outra opção de, muitas vezes, ela vem num caso tão grave que a gente, como instituição Rede Autoestimas, como ONG, a gente precisa encaminhar essa pessoa para o SUS. E a gente acompanha ela até o SUS. Então, pensando nessa questão de política pública, ainda falta muito, porque tem muita gente. Tem uma pesquisa recente que fala, não me lembro agora de qual é a referência, mas é muito recente, que diz que mais de 40% da população brasileira se declara sofrendo por algum tipo de transtorno de psicológico, emocional, principalmente de ansiedade. Então, isso é tão profundo, e quando a gente não trabalha isso quando criança e jovem, a gente carrega isso para a vida adulta. E pensando na política em si, a gente ainda tem muita coisa que está na burocracia, que faz a gente perder muito tempo, e nesse perder tempo, muitas vidas também estão indo e estão se perdendo nesse processo. Então, a gente tem um processo que ainda a gente tem que ultrapassar, que é burocrático. A gente tem que olhar para o tempo, porque o tempo também está passando, e criar políticas efetivas, sempre escutando quem está sofrendo e quem está emocionalmente passando por aquilo. Por exemplo, se a gente vai fazer um projeto de educação, a gente tem que primeiro ouvir os professores, a gente tem que ouvir os estudantes, a gente tem que ouvir os pais desses estudantes e responsáveis, a gente tem que ouvir toda a equipe de apoio da escola. Se eu faço um projeto na Amazônia, eu tenho que ir até a Amazônia, ouvir as comunidades indígenas, ribeirinhas, quilombolas, porque existe lá. Eu tenho que escutar todo o máximo de pessoas, ouvir o máximo de pessoas possíveis, para poder criar alguma política ou algum projeto em cima disso. Então, a gente tem vários processos, e é o que eu vejo ainda da política, e cabe a gente, enquanto sociedade civil,
se reunir para poder colaborar, e quem sabe essas iniciativas venham da sociedade civil, venham da gente, pessoas como a gente, e que cheguem até o processo lá de cima, hierárquico, e alguma coisa possa ser feita. Perfeito. Realmente, assim, é uma ação que não dá para ficar na mão de uma pessoa, de um departamento, sobre ampliar uma consciência coletiva. Eu acho que, infelizmente, né, eu sempre aprendi que o que não vai pelo amor vai pela dor. Talvez a partir de agora a gente comece a entender mais empatia, talvez a gente comece a entender com o corpo inteiro a importância da escuta, a importância da presença, do olhar no olho, do acolher incondicionalmente, porque ah, no trabalho do doutores, né, que eu aprendi que a vida é feita de encontros. É uma fala do filósofo Spinoza, e que esses encontros podem ser baseados em paixões tristes, né, que são aquelas que diminuem a potência dos encontrantes, ou paixões alegres. Então, eu creio que o momento pede por encontros potentes para o despertar de paixões alegres, para que a gente possa olhar amplamente mesmo essa questão e não apenas diagnosticar, não só colocar um carimbo em cima e é isso, e tem uma prática. Nós estamos falando exatamente de seres humanos. Agora, você tem uma pergunta que apareceu aqui. Você decidiu focar o seu trabalho para os jovens especificamente. Ah, deixa eu ver aqui a pergunta. Olha só, perguntas. Vamos. Justamente, o que fez você optar trabalhar para os jovens? O que que você viu que falou, não, essa galera precisa de ajuda? Então, primeiro, porque eu sou jovem também, Uhum, então a primeira inspiração, hoje, tem o maior público que está hoje junto com o meu trabalho é jovem, mas eu tenho um público adulto e muito grande feminino, de até uhum, 65 anos também. Mas o jovem, primeiro, porque além de ser jovem, eu também estou inserida nos núcleos com outros jovens. Antes na escola, depois nos projetos, na sociedade como um todo. Então, eu comecei a ver alguns casos, por exemplo, de amigas, de colegas que passavam por essa, e passam ainda até hoje por essa questão da baixa autoestima. Então, foi isso que me motivou a levar, e também acho que a tecnologia ajudou um pouco a atrair o jovem, porque a Rede Autoestima assim, é uma ONG online, mesmo com algumas ações pontuais, presenciais, mas ainda é uma ONG que funciona quase que 100% online. Então, na hora de pedir atendimento, quem vem mais é o jovem, exatamente por ele ter um acesso mais fácil ao celular, por ele buscar investigar mais. Então, o jovem ele também foi atraído por essa questão da tecnologia e que veio também para mim, né? Veio para a gente. Então, foi um processo de escolha, mas também um processo de transpiração entre a gente aí. Gostei. Você, com tudo que você já viu hoje, para os jovens, e que você já foi capaz de diagnosticar, e falando aqui hoje numa live aberta para tantas pessoas, como que ah, nó- nós pais, como que nós professores, como que a gente pode ficar alerta, ah, prestar atenção, para encaminhar se a gente vê a necessidade de um problema, como que a gente pode fazer isso, Mari? Então, e gente que está assistindo a gente, os sinais sempre, os primeiros sinais sempre aparecem, né? Seja aí, na maioria das vezes é por meio da comunicação, da fala e do corpo, das ações, né? Que também é uma forma de comunicação.
A primeira coisa, a gente está sempre atento, a gente está sempre alerta, e observar quem está com a gente, quem é o jovem, o que está ao redor da gente do jovem, porque se a gente olhar também, muitas vezes quem está convivendo com o jovem passa também algumas coisas para o jovem, e isso é uma coisa que é natural, muitas vezes é uma coisa inconsciente, que passa por alguns comportamentos, por algumas falas. Muitas vezes o jovem ele recebe de uma outra forma, exatamente por ter muitas gerações diferentes, ideais diferentes. Então, a primeira coisa é observar. E desde pequenininho, desde as crianças, os bebezinhos, eles também trazem essas questões. É uma coisa que eu estava vendo outro dia sobre ansiedade nos bebês. Gente, isso existe. É, Então, e quando a gente vai se aprofundar, muitas vezes é uma coisa da como foi o processo da gravidez da mãe, se teve um pai, a família presente, e tudo. Então, observar o jovem, observar o que está ao redor, mas observar também a gente. Isso é essencial. perfeito. E quais são os sintomas ou as manifestações? Quais são os comportamentos que, por exemplo, uma família pode observar num jovem, um professor pode observar no jovem, para que ele possa fazer um encaminhamento para a rede de autoestima, se, por exemplo, ou fazer um encaminhamento para ajuda psicológica. Quais são os sinais? Sinais, assim, não tem um segredo, sabe, Well? Não tem uma, assim, não tem pontos específicos que a gente pode tão assertivos, sabe? Porque eu digo, todo mundo precisa de gente de atendimento, de terapia, todo mundo. Então, tem jovens que têm, hoje em dia tem jovens que têm, eu pego muito na autoestima, e recentemente também chegou muito, de jovens que colocam, por exemplo, no formulário, quem foi que te indicou a buscar o atendimento? Ah, minha professora, meu Ah, professor. Então, muitas vezes e traz muito isso, que o jovem ele conversa muito com quem está no núcleo educacional dele. Muitas vezes é o professor, até o grupo de apoio, que a gente chama, né? Quem não é professor, mas que faz parte da escola. Então, muitas vezes eles contam alguns casos da família, muitas vezes, eu me sinto sozinho. Tem a questão do isolamento, quando você vê que um aluno, que um jovem, ele está muito isolado, é muito importante entender o porquê o que ele está sentindo, o que foi que aconteceu, e a partir daí poder fazer um encaminhamento, né? Eu lembro que quando eu estava na escola, eu via muito o pessoal usando muito casaco, no tempo muito quente. E depois aí eu comecei a observar isso também. Depois a gente começou a ver que é porque muita gente se automutilava, se cortava. Então, isso tinha, ou tinha essa baixa autoestima porque não queria mostrar os braços, o corpo, nada do tipo, nenhuma parte do corpo. Então, isso acontece muito, e são esses pequenos sinais que e é importante, que pode fazer com que haja um encaminhamento, né? Mas sempre através da conversa, sempre através da observação, porque muitas vezes vai ter algo além daquilo que ele está trazendo e daquilo que ele está mostrando. perfeito. E agora, a gente já está chegando ao final do nosso encontro. Você vê, o tempo voa quando a gente está se divertindo. Pois Mas, é. e não só se divertindo, mas também aprendendo. Mari, como que um jovem chega na rede autoestima assim? Qual é o caminho? Ele vai para a internet? Qual é o beabá aqui? Opa, beleza. Para o jovem chegar hoje na rede autoestima-se, a gente tem um site da ONG, e a gente tem as redes sociais. Nesse momento, nas redes sociais, no Instagram da ONG, a gente tem todos os formulários abertos. Tanto para quem é ativista, tanto para quem é jovem, mulher, de 13 anos até 65 anos de idade.
preenche o formulário e solicita atendimento. Então, o jovem ele pode chegar a qualquer momento na rede de autoestima, solicitar atendimento, tem o WhatsApp da ONG também, então ele chega através da gente, ele pode acessar as redes sociais, preencher o formulário e aguardar que a gente vai entrar em contato. Havendo vaga, ele vai ser acompanhado durante 3 meses da rede de autoestima. Se toda semana ele vai ser atendido, ele vai ter 45 a 50 minutos com um profissional, psicólogo, que vai acompanhar ele durante esses 3 meses. Então, é dessa forma que vocês podem chegar até a rede. Nesse momento, a gente não tem atendimento em inglês, mas se aparecer solicitações, a gente dá um jeito. Brasileira sempre aberto, então a gente também possivelmente consegue fazer esses intercâmbios aí. Perfeito, muito obrigado. Então, olha, Rede Autoestima, se procura na internet, entra no site, se inscreve, muito bom. E, Mari, como que a sociedade pode ajudar a Rede Autoestima, assim? São doações, são apoios, como que o público pode ajudar a fortalecer a rede? Maravilha. O público em geral pode ajudar na comunicação da rede autoestima, sim, então compartilhando as nossas informações, acompanhando a rede, acompanhando o nosso website, os materiais e os estudos que estão sendo fornecidos pela autoestima, se também podem ser divulgados, estão abertos a toda a população, e pessoas físicas, empresas, possíveis investidores, financiadores, podem doar para a rede autoestima, se no nosso website a gente tem uma aba lá de transparências e doações, onde vocês podem ter toda a informação de como acontece isso na rede autoestima, se olhar os nossos anos anteriores também, como foi um pouco do nosso trabalho. Então, a rede de autoestima se pode contar com o público de diversas formas e contamos com o apoio de vocês. Mari, eu quero agradecer, nós estamos chegando ao fim, mas eu quero agradecer o seu comprometimento, a sua visão inovadora e o seu entusiasmo, que é uma palavra que eu amo, porque significa quando os deuses habitam a nossa alma. Então, e o seu entusiasmo, a sua clareza, a sua forma de ver e solucionar as questões, e eu pude ver muito isso nesse tempo que a gente tem trabalhado juntos, é, são fascinantes e muito obrigado por compartilhar todos esses talentos com o mundo numa causa tão importante como essa, que é a da saúde mental. Então, todo mundo que está assistindo, tá? Sabendo que você quer apoiar um jovem ou referendar um jovem, por favor, tem aí o e-mail, o site da rede Autoestima-se e vamos também colaborar para que o trabalho da autoestima se cresça e chegue aquele dia tão bonito que toda ONG quer, que é o dia que ela pode fechar porque acabaram os problemas que ela cuida. Então, isso também é para a gente fazer uma visualização de futuros desejáveis, como diz a futurista Lala Denzelan. Muito obrigado, Mari, muito obrigado, Ashoka. Parabéns pelo programa Jovens Transformadores. E, Mari, vamos encerrar com a sua última palavra para nós todos. Qual é o recado que você quer dar? Agradecer, obrigada, Well, por esse encontro, por esse bate-papo entre a gente, por esse espaço da Choca. Estou muito feliz de estar com vocês e contar um pouquinho desse trabalho da rede, que é um trabalho coletivo, junto com outras pessoas, e em muitas mãos, e me ajudaram nesses quase 4 anos. E dizer a vocês, cuidem-se das suas pessoas próximas, cuidem-se da sua saúde mental, da sua autoestima-se e reverenciem todo esse processo de autocuidado, de cuidado com os outros e também de autoconhecimento. Essa é a minha frase final, minha mensagem final. Agradecer e um beijo grande. Muitíssimo obrigado.
Obrigado a você, Mari. Muitíssimo obrigado a todos que acompanharam aqui a nossa live. E a Choca e Rede Autoestima-se, tá certo? Pode procurar aí na internet, que com certeza você vai ter muita informação, em vários idiomas, inclusive. Um beijão, saúde, saúde Beijo. mental e alegria para todos, porque bobagem pouco é desgraça. Bora lá, gente. Um beijo e até daqui a pouco ou a qualquer hora em edição extraordinária. E a gente se fala aí. Tchau, galera! Tchau.